O exercício 2 do PET pedia para a gente completar aqui. Precisa da tabela periódica? Não. Utilizando as regrinhas aqui, ó, que eu ensinei a vocês nos vídeos anteriores, a gente consegue responder. Então, no caso do cálcio, o que está faltando? Está faltando a massa, prótons e elétrons. Se eu tenho o número atômico e o número de nêutrons, dá para saber a massa. Porque se eu for pegar a regra aqui, ó, se eu tenho, no caso, para saber a massa, basta somar nêutrons mais o atômico. Então, por isso que a massa, no caso do cálcio, é 40. E eu disse que a regra Z é igual a P. Então, se Z é 20, então prótons também é 20. E também pela regra Z é igual a P, que é igual a E. Então, se o P é 20, então o E também é 20. Aí, no caso, é um átomo neutro, não é íon, não é nada disso, não precisa se preocupar com o sinal. No caso do potássio, aí no caso aqui, ó, também pela continha, utilizando essa regra, ó, se eu tenho a massa e eu tenho o número de nêutrons, basta subtrair aqui para saber o número atômico, que vai dar 19. E seguindo a regra, Z é igual a P, que é igual a E, então, no caso, prótons também é 19 e elétrons também é 19. E o fósforo? No caso, eu tenho o número de... Essa aqui é mais chatinha de fazer, ó. O número de nêutrons e o número de elétrons. Aí, no caso, lembra que elétrons é o mesmo valor do número atômico. Então, eu posso pegar o número de nêutrons e somar com o atômico, que é a mesma coisa que elétrons. Então, se a gente somar 16 mais 15, eu vou ter a massa do fósforo, que é 31. E seguindo a regra, se o elétrons vale 15, então o número atômico também vale 15. E Z é igual a P, então Z é 15, P também é 15. E por último, no caso do cloro, eu tenho massa e atômica. Aí facilitou nossa vida, né? Então, para saber o número de prótons e o número de elétrons, já vamos colocar, ó, Z é igual a P. Então, se o Z vale 17, então o P vale 17 e o número de elétrons também vale 17. E para saber o número de nêutrons, basta você subtrair A menos E, 35 menos 17, que vai dar 18, ok?